Portanto, o primeiro grande outro é a linguagem. É a linguagem. E nessa linguagem estão escritas todas as representações do que é ser humano, do que é ser indivíduo, em sua semelhança e em sua alteridade. Portanto, rejeitar a alteridade é, no fundo, rejeitar uma parte de si mesmo que é outra. Porque o indivíduo é outro em si mesmo também. E não sabe. Né? Então, por isso que aí ele cristaliza. Então, digamos, tem a figura que aí hoje nós continuamos mudando, digamos, o grande machista, o machão, nessa coisa, o estereótipo, ele é um machão. Ele, no fundo, ele desconhece que ele nasceu de uma mulher. Ele desconhece. Se nasceu de mulher, há alguma coisa de mulher nele, de feminino. E esse lado que ele rejeita, esse outro de si mesmo, que ele está rejeitando, esse outro é a negação de alteridade, é a negação de linguagem. E aí ele vai se cristalizar, que toda a identidade de si mesmo, você então, ao mesmo tempo ama e odeia a si mesmo, esse ódio de si mesmo, dessa parte que ele não conhece, que ele não consegue lidar, ele vai projetar no outro, diferente, com violência. Ele vai quebrar a cara do outro, muito diferente. Ele vai bater na rua, se puder matar. Né? Então, todo mundo tem essas zonas de sombra, esse lado negro. Está na linguagem, já está na linguagem. Então, o substrato real desse fenômeno, que é a tecnologia da informação, pode ser designado como inteligência artificial. Quer dizer, inteligência artificial. E, para uma compreensão mais adequada, eu diria que se impõe dois termos aqui. Dois termos são importantes. O primeiro termo é algoritmo. E o segundo termo é conectividade. Conectividade, grande responsável pelas nossas afinidades hoje. Há uns meses atrás, estava aqui na mesa eu e o italiano, Vincenzo Susca, que o livro dele, As Afinidades Conectivas, eu gosto desse título, muito bom. Realmente é muito bacana isso, o Susca, ele de vez em quando me manda um e-mail. Peraí. Inteligência artificial, algoritmo e conectividade. Ora, o que é um algoritmo? É um processo interativo, passo a passo, para você resolver um problema em um processo lógico-matemático. E conectividade, esse acesso instantâneo, esse acesso sem mediações, a não ser a mediação tecnológica, tanto para pessoas quanto para objetos. Essa é a palavra do tempo, é a palavra da época, do momento. Então, a nova utopia, portanto, ela se manifesta no discurso dos especialistas e no discurso dos especialistas em computação, e a utopia de nós estamos produzindo, isso é uma frase que eu tirei de um especialista desse aí, nós estamos produzindo um mundo inteligente, conectado e seguro. Inteligente, conectado e seguro. Então, já há algum tempo, isso agora, está no livro da Sherry Turkle, A Vida na Tela, o sexo mais seguro é pelo computador. Inteligente, conectado e seguro. Estados Unidos, ó, milhões de pessoas fazem isso, sexo pelo computador. Mas, professor, é outro tipo de vírus, hein? Existe esse massacre publicitário que a inteligência, a compreensão sobre inteligência, ela acaba se restringindo ao que a gente projeta nas tecnologias. Enquanto nós temos vários tipos de inteligência. Inteligência, claro.
Exatamente. A inteligência que a publicidade quer é essa que leva ao consumo. Então, vejam bem, com a mediatização, não se trata de progresso técnico stricto sensu. Porque o progresso técnico, em sentido estrito, é bom. Progresso técnico em sentido estrito nos dá maior sobrevida, amplia a vida, ela, em geral, reflui o conflito da medicina. Eu nada contra o progresso técnico em sentido estrito. Eu tenho inabilidade terrível com o negócio de computador, de celular, computador, mas não abro mão mais disso, porque você escreve aqui, apaga com facilidade. Eu me lembro dos meus primeiros livros que eu escrevia, uma máquina de escrever, lá na época eu com uma borracha, desesperado quando eu cometia qualquer erro. A página vem. Limpa-tipo. O limpa-tipo é um horror. Não, você entra numa zona de conforto, não tem dúvida. Então não se trata de progresso técnico stricto sensu, mas se trata de tecnologia no sentido amplo. É diferente. Tecnologia. Diferente do simples progresso técnico. Porque a tecnologia vem também como possibilidade de transformação de indústrias, vem como possibilidade da produção de novos modelos de negócios e, mais interessante, de subjetividades. Né? Novo tipo de personalidade, novo tipo de identidade humana. Globalização financeira, que essa globalização seria avessa à realidade institucional das populações e seria teleguiada por imperativo do capital mundo. Você encontra um sem número de críticas nesse sentido, em geral, elas são corretas. O que efetivamente a tecnologia está articulada é com o capitalismo financeiro, é com o capital mundo, não é com gente. Porque, aí eu repeti essa frase em outros contextos, presta atenção, capital não gosta de gente. Capital não gosta de gente. Qualquer economista razoável lhe confirma isso. Capital gosta de capital, para poder se sobreacumular, para ir mais. É por isso que gosta que o povo, às vezes, tem uma noção disso. A massa, mesmo sem saber. Só que, se preste atenção, se fala muito do sobrecarregamento da máquina pública. Nós estamos assistindo exatamente essa universidade do centro, falência da máquina pública do Estado, do roubo, da corrupção. Mas, né, quem cria emprego mais no país é a máquina pública. Aí você diz, sim, mas aí vai levar à falência da máquina pública. Leva quando há o que houve, você dizer, né? Quem cria mais emprego no Brasil não é a indústria. Quem cria emprego é o serviço público que dá sobrevida a uma população a meio caminho entre a industrialização plena e a industrialização menos plena. Né? O capital não gosta de gente. Então, a revolução da rede eletrônica, portanto, não é um simples dado técnico. O que é que seria o dado técnico, digamos, na rede eletrônica? Aumento da velocidade para a telefonia. Isso que tentam nos vender todo dia. Aumentar tantos mais gigabytes para seu computador. Melhor definição de imagens. Por isso que a Globo, a Rede Globo, vive tentando nos vender, impingir. Isso é aspectos técnicos da rede eletrônica. Não, é que a rede eletrônica, e presta atenção, é um ponto de viragem organizacional. Em química, o ponto de viragem é aquele ponto em que uma substância vira outra. Né? Digamos, naquele ponto você põe água para ferver, e de repente você tem água em ebulição, fervente, que pode ir virando e se evaporar, se você deixa ali, uma substância vira outra. É um momento em que alguma coisa vira outra, quimicamente. Isso se diz também virada, ponto de virada. Mas eu acho que o termo técnico é o ponto de viragem. Uma substância se torna outra. É também um ponto em que não tem mais retorno.
Havia um filme, Sem Limites. Era um filme de 20 anos atrás. Não sei se vocês se lembram desse filme, em que um corredor de carro vai levar um carro para um outro estado, que tinha sido vendido. É um carro de corrida, ele tinha que dirigir aquele carro. Mas no caminho, ele comete ultrapassa uns sinais de trânsito, em estados americanos, e começa uma perseguição de polícia e ele resolve não parar. Vocês não lembram desse filme, não? Você lembra? Ele resolve não parar. E de repente tem uma caçada monumental. Aí ele, meu Deus, está dentro da verdade, não tinha feito nada. Ele só não parou. E aí se torna muito perigoso, porque ele não obedeceu os imperativos de parar. E os carros de polícia tem um momento em que ele sente que não pode mais retornar. Porque a raiva dos carros atrás era grande. Ele já tinha irritado muita gente, né? E só resta ele de frente e continuar. Continuar é a morte. Porque aí já tem bloqueio nas estradas, essa coisa, e ele vai. Isso chama-se ponto de viragem. Eu sempre achei a ideia de ponto de viragem com esse filme. Tem um momento de não retorno que você faz. Eu diria que a tecnologia é um ponto de viragem organizacional, em que o fluxo de dados em tempo real, de tempo real para a realidade virtual, ele cria uma ordem social de conexões perfeitas. São conexões perfeitas, entre entidades humanas ou não. E não há nada de mais atraente, preste atenção, não há nada de mais erótico do que uma conexão perfeita. Não, é para todo mundo, olha. Mas, professor, é erótico? Hein? É erótico no sentido de um tipo de satisfação, de sensação de plenitude, nesse sentido, né? Inclusive, mas o sexual também. Inclui, quer dizer, o erótico, na verdade, é um conceito maior do que o de reprodução sexual, pura e simples. É dos gregos. O Deus grego, por exemplo, o Deus aristotélico, que não tem nada a ver com o Deus cristão, mas foram os cristãos tiraram, isso está dito, a relação do nous, que é o Deus, o N com maiúsculo, com o mundo é uma relação erótica. Quer dizer, uma relação de aproximação, de colagem, prazerosa e perigosa. Portanto, Eros, na verdade, não é apenas a relação de reprodução sexual, é a relação de continuidade mesmo da existência. A continuidade da existência é erótica. Então, o discurso erótico, a rigor, é mais poderoso, é mais forte do que o discurso sexual, puro e simples. Tá? Então, quero dizer o seguinte, que mas em todo esse discurso, seja no erótico, só a conexão é a palavra que está no meio. Quer dizer, é o outro lado. Né? É o erótico. Né? Essa conectividade. Mas Pessoali aflora isso bem, mas ele bota muito na orgia. Eu acho que é maior do que isso, porque, e sem dúvida nenhuma, essa conexão da rede, ela é fortemente erótica nas pessoas, só que isso é difícil de perceber e de sentir, porque você está lidando com máquina. Você está lidando com a máquina. Mas ela é, e talvez a sensação que você tem é exatamente esse mundo conectado e seguro, que o descreveu como perfeito. E sem dúvida nenhuma, há, além na dimensão do erótico, ao êxtase da conexão. Ao êxtase da conexão. Quer dizer, a sensação de extática, de você. O êxtase é você estar fora de você mesmo. Isso é o êxtase. Né? Extásis. A posição de estar fora de você. Quer dizer, no fundo, é o desejo que cada um de nós tem um instante para aproximação absoluta com o outro.
O êxtase é esse. Nós pensamos sempre o êxtase em termos de fricção física. Em termos de fricção física, eu acho que é parcial, mas o êxtase, na verdade, é o estar completamente fora de si mesmo e não morrer. Quer dizer, estar na linguagem, estar no outro. Há o êxtase também da escrita. Há o êxtase da escrita. Há o êxtase da relação com a divindade, que é o transe. São várias as formas de êxtase e todas essas relações são eróticas. Eróticas nesse sentido, bem mais amplo. Acho que tem uma conotação de superação. Superação da limitação humana, dos limites físicos. Então, portanto, com entidades humanas ou não. E isso aí é fácil de ver com entidades humanas ou não, porque no erótico, no erótico, o que efetivamente funciona é o artifício. É o artifício. Pode ser o artifício da palavra, que as pessoas tratam o artifício como se fosse um falseamento. Ou seja, não é. O artifício é constitutivo de identidade, de subjetividade e de prazer também. Então, mesmo no erótico, que não lançamento de máquinas, nem de pílulas, nem de nada, o erótico está aí na palavra. As formulações do discurso amoroso, o eu te amo, que Barthes não significa coisa nenhuma, porque é evidente. A relação com o objeto, que parece ser uma relação de coisificação absoluta do objeto, domínio do objeto, às vezes o objeto está lhe dominando. Às vezes é o domínio do objeto que causa riso, causa escândalo. Vocês viram dias atrás que eu tive acesso de riso vendo no jornal Extra, no dia em que estava terminando aquela coisa, um vendedor da loja de São Paulo, que botou isso no jornal a dar. Eu devia ter comprado o jornal para guardar. A capa do jornal Extra era a compra que esse Joerle Batista, no dia antes de entrar, ou no dia de entrar no avião para se mandar, com o avião da família, ele foi a um sex shop em São Paulo com a mulher dele e compraram um objeto que o entregaram, nada é mais privado, nada é mais secreto, porque você tinha a nota e tinha a fotografia do objeto que ele comprou e foi a primeira capa da Veja. Vocês não viram, né? Porque ninguém, da Veja não, do Extra, do jornal. Era um vibrador enorme. Tinha até o preço, R$500, cor de rosa. Eu achei, eu não pensei, mas dá um artigo. Porque o jornal deu, não foi uma notinha, deu na primeira página, deu a foto do vibrador, o preço, tudo expôs, cara. Acho que ele sabe como o Brasil, entendeu? Hein? Ele é. Mas o que acha que as pessoas acham engraçado, eu também achei engraçado. É porque parece um objeto, não sei o que, estranho ali. Começa o erótico aqui no Brasil, Nova York, essa coisa enorme, diário.